Maduro não é socialista, ele é ditador. Sim, essa é uma frase que recentemente escutei de colegas de trabalho. Colegas estes do magistério, professores. Mas então, na concepção destes, o que significaria ser socialista comunista? Eles vêm da mentalidade básica de que o socialismo e o comunismo trabalham para o povo, especificamente tirando o povo da pobreza, com o intuito de reduzir as diferenças sociais e dar melhores condições de vida ao povo. Porém, nós sabemos que isso na realidade não ocorre quando nós estudamos a história de forma realista. Os grandes governos ditos socialistas do mundo, alguns deles existindo até hoje, eles são totalmente ao contrário do que certas mentalidades da esquerda brasileira prega. São todos governos totalitários que tiram toda a liberdade da população, deixam a população à beira da pobreza e só ganha poder, dinheiro e liberdade quem faz parte do alto escalão do partido. Isso é visto tanto na China, Coreia do Norte, Vietnã. Para quem não sabe, o Vietnã é um país socialista também, logicamente com viés de abertura de mercado igual à China, mas é um país com política socialista, tendo somente um partido no poder. Cuba e também a Rússia, mas a Rússia é um caso à parte. É uma nação que deixou de ser socialista desde o começo da década de 90, porém ela é governada por Vladimir Putin, este que, como Maduro, sempre vence as eleições, mesmo tendo oposição da população. Vladimir Putin governa a Rússia hoje como o Estado soviético, e ele, logicamente, tem o intuito de fazer crescer a Rússia ao tamanho em que a União Soviética já foi e o próprio Império Russo no passado, quando a Rússia ainda era governada pela família real russa. Mas também não podemos esquecer que existiram governos totalitários voltados para ideologias de direita, igual o regime civil-militar brasileiro. Mas o caso da Venezuela é claramente um governo socialista. Há uma suposta eleição para maquiar o que realmente acontece, mas nós vemos totalmente os moldes socialistas da China e Coreia do Norte dentro do governo venezuelano. A população sem direito a se defender, as forças armadas junto ao governo e comandadas pelo governo, aquela bandeira anticapitalismo, estatização de empresas, tudo isso nos mostra que não é um governo capitalista que existe na Venezuela, e sim um governo socialista. Mas socialismo não prevê isso. Sim, no papel, nas teorias de Marx e Engels, se bem que ambos deixaram bem exposto uma ideia para o futuro: a revolução, a ditadura do proletariado. A partir do momento que se usa o termo ditadura, logicamente que os governos que fizeram revolução e derrubaram os governos instituídos em suas nações para dominar a política, eles iriam instituir uma ditadura visando o total controle social, político, econômico de todos, tirando qualquer tipo de direito da população ali existente. E é isso que acontece na Venezuela. Mesmo que no passado nós também vimos na América Latina governos de direita totalitários.
Mas não podemos esquecer qual que é o viés político de Maduro e seu partido e de seus membros totalmente próximos a ele. Mas, logicamente, que é possível existir governos de esquerda que não são plenamente ditatoriais. O Brasil é um exemplo, que desde a redemocratização sempre fomos governados por partidos e políticos com viés socialistas. E alguns outros países, que vemos como Portugal e França. França é um grande exemplo a se exemplificar. A França tem o Macron, que faz parte de um partido socialista, mas ele é alinhado às democracias ocidentais, ao capitalismo ocidental, e a França também faz parte da OTAN. Mas isso é uma questão em separado do que realmente acontece na Venezuela. Um ponto importante quando analisamos esses fatos, a partir do viés de estudo historiográfico. Muitas vezes as pessoas querem seguir a mentalidade de estudo historiográfico por um viés totalmente retilíneo e sem curvas, sem nuances, sem nada que mude certa linha de pensamento. Mas se você estuda a história de forma correta, séria e com atenção, você percebe que a história ela não segue essa linha totalmente retilínea, totalmente reta do famoso preto no branco. Ela tem diversas nuances. Cada região tem suas próprias características, mesmo seguindo certo tipo de sociedade, com política e economias específicas. Então, analisar não do ponto preto no branco, e sim no ponto do viés realista das coisas, do que realmente acontecem. Deve-se esquecer questões ideológicas, esquecer suas ideias preconcebidas, mais conhecido como preconceitos a respeito de algo. Só quando você se libertar das amarras, das ideias preconcebidas, da ideia do estudo de uma história retilínea e sem curvas, você estará sendo capaz de compreender como as coisas realmente são e foram no mundo. Então, vamos deixar de lado o que vemos na grande mídia, pois a grande mídia nos mostra hoje em dia que realmente eles seguem uma tendência ideológica do mundo e não o intuito informativo ao qual eles dizem seguir. Vamos ser realistas com os fatos. E sim, esse vídeo tem intuito de ser bem claro. A Venezuela, ela é de fato governada por um governo socialista e comunista, como já vimos no passado e ainda no presente. Países como Coreia do Norte, China, Cuba, União Soviética, República Democrática da Alemanha, Tchecoslováquia, Polônia e outros. Isso, logicamente, com a exemplificação desses países que no passado já foram socialistas, alguns desses que eu falei não são mais, e outros que ainda continuam nesse tipo de governo. Então vamos analisar as coisas de forma coerente, principalmente quando nós somos exemplo na sala de aula. Isso me preocupa fortemente como historiador e como profissional da educação, ok? Obrigado aí quem viu esse vídeo aí, foi mais um desabafo aí, e espero que isso daí abra a mente aí de algumas pessoas. Tranquilo? Obrigado, deixa seu like, se inscreva no canal, e em breve continuação daquelas discussões sobre a Alemanha, divisão da Alemanha, tá? Consequências da divisão da Alemanha. Já estou preparando um vídeo a respeito disso, ok? Muito obrigado e até a próxima.